Sejam muito bem-vindos ao podcast Médico High Ticket. Meu nome é Ricardo Mello, sou CEO da Health Masterclass e a gente está elaborando esse podcast com o objetivo de trazer aqui médicos empreendedores. Médicos que resolveram tomar um segundo caminho, um caminho não tradicional e empreender dentro da medicina e quebrar um tabu. E o primeiro médico que eu fiz questão de trazer aqui hoje no podcast é o grande doutor Danilo Matsunaga, que é investidor anjo, médico, engenheiro, e o cara é muito bom como empreendedor dentro da medicina. Então, seja muito bem-vindo, doutor Danilo, muito obrigado por ter aceitado o meu convite e, a palavra é sua. Pô, legal, Ricardo. Eu fico muito feliz do seu convite. Para mim é uma honra estar aqui participando. A gente se conheceu aí há pouco tempo e parece que a gente já se conhecia há muito mais tempo. É uma amizade aí que tá se criando. E para quem não sabe, o Ricardo é o meu mentor que tá montando atualmente a minha estratégia como médico para seguir na carreira e para, no final das contas, poder proporcionar aos pacientes, os meus pacientes, a melhor tipo de tratamento e segmento na área de medicina. Então, de novo, Ricardo, obrigado aí pelo convite. Imagina, meu querido. E principalmente, por que eu resolvi fazer com que a gente iniciasse esse podcast contigo? Porque, como eu estava te falando antes, não só o fato de você ser um empreendedor de sucesso, mas a mentalidade é o que te diferenciou como um médico, como um empresário da área da saúde. E além da gente entender, né, o teu posicionamento, o que te fez sair de empreendedor anjo, investidor anjo e entrar na área da medicina, eu também quero entender um pouco da tua mentalidade, dos teus valores e o que te faz aplicar e ter resultado tão rápido, meu querido. Então eu queria começar te perguntando, né, um pouco mais sobre o início da tua carreira, os valores que te moldaram, me conta um pouquinho. Legal, então hoje a gente vai soltar aí uma informação que eu nunca em nenhum lugar antes tinha divulgado. A minha carreira, bom, eu sou natural de São José dos Campos, cidade aqui de São Paulo, e vivi até a meus 18, 17 anos, onde eu cursei o cursinho, fiquei um ano fazendo o cursinho e passei em engenharia, né? Então, uma informação aí que eu nunca havia divulgado antes, eu tenho uma primeira formação na parte de engenharia, sou formado em engenharia de controle e automação, trabalhei alguns anos na área de petróleo, muito por conta do meu pai, né? Meu pai é engenheiro, minha mãe é professora e na minha família não tinha nenhum médico, até a minha prima, um pouco mais velha do que eu, cursar medicina, mas até então não tinha nenhum médico na família, então toda a minha vida de criança e adolescência foi voltado para engenharia. Fiz engenharia, me formei, comecei a trabalhar, gostei da profissão, mas sentia que faltava alguma coisinha a mais, né? E aí, nesse meio tempo, conheci a minha esposa, eu sou casado, e ela é médica, e pelo fato da minha profissão demandar muito tempo fora, né? Ficava 15, 20 dias fora de São Paulo, ela sentia muito e tal. Então somou uma coisa com a outra, né? O fato de eu já querer trabalhar em alguma coisa diferente, com o fato da minha esposa também me pedir para eu ficar um pouco mais próximo dela. E a primeira coisa que me veio na mente não foi ainda a medicina, né? Eu pensei em trabalhar na parte de investimentos, e aí entra um pouquinho do que você citou, da questão de investimento. Realmente é uma área que eu gosto, então a parte de finanças. Concomitante à minha carreira de engenheiro, eu também sempre comecei desde o começo a ter uma noção da importância de você ter uma reserva de emergência, da importância de você começar a guardar seu dinheiro pensando em investimento, eu sempre tinha uma coisa muito clara, né? Eu não iria me aposentar dependendo da aposentadoria do Estado, do governo, né? Eu sempre quis ter alguma coisa a mais porque eu via como é que as coisas estavam indo e depender simplesmente da aposentadoria do Estado é uma coisa que não tinha, fugia muito do que eu queria. Maravilha. Então eu comecei a estudar, em desenvolver essa parte e aí comecei a fazer meus investimentos no mercado tradicional de bolsa de valores, renda fixa. Gostei, mas eu queria alguma coisa a mais, né? E aí eu comecei a entrar um pouquinho mais na parte de investimentos alternativos, acho que a gente vai entrar um pouquinho nessa questão. E depois disso, só que assim,
eu não queria, apesar de ser uma área que eu gostava e o que eu tinha um certo realmente desejo de trabalhar, eu pensei muito e por acaso, nessa mesma época, minha esposa tinha um amigo em comum que ele também tinha migrado de carreira e tinha ido para a área de medicina, né? Então, ela falou para mim, Danilo, por que você não faz medicina e tal, se você gosta? Nessa época também, né, até voltando um pouquinho atrás, eu sempre gostei de ter um cuidado ao corpo, porque quando eu era criança e a minha adolescência, eu passei boa parte da minha criança e adolescência sendo uma pessoa obesa, literalmente obesa. Eu realmente tinha um excesso de peso muito grande. E eu tive 2 gatilhos para mudar essa questão da minha obesidade, né? Primeiro gatilho foi ainda na parte de quando era criança para adolescente, né? Você já começa a se olhar e ver que não tá legal o seu corpo, você é diferente dos outros e tal, chacota dos amigos, do pessoal da escola. Então, esse foi o primeiro gatilho que eu comecei a mudar e aí realmente eu comecei a emagrecer, né? E aí o segundo gatilho foi até no período da faculdade, da minha primeira faculdade, que eu comecei a ver, putz, tudo bem, até não sou mais obeso, mas meu corpo também não tá agradável, e eu comecei a ir para academia com uma frequência um pouquinho maior, a querer mudar o meu corpo e literalmente comecei também a estudar a parte de nutrição, de exercício físico. Então foi uma coisa que eu acabei também me desenvolvendo nessa época. Então no final das contas, no final juntou todas as coisas, então eu resolvi fazer medicina, então prestei medicina. Graças a Deus estudei estudei um ano por conta própria, consegui passar numa faculdade. E aí minha trajetória aí começou a andar literalmente, e realmente é uma área que eu gosto muito de atuar, não só da parte de emagrecimento, hipertrofia, dos cuidados com a saúde, mas a medicina de um modo geral, né? É uma satisfação muito grande você estar diante de um paciente, você conseguir mudar a qualidade de vida dele, você conseguir proporcionar que essa pessoa que eventualmente tinha algum grau de diabetes, doenças, né, tradicionais, diabetes, tireoidismo, alguma coisa assim, hipertensão, você poder proporcionar uma mudança de qualidade de vida para essa pessoa, acho que não tem preço, né? Então foi meio por aí que começou a minha carreira. Que maravilha, cara. Então o teu trabalho hoje com emagrecimento, com estilo de vida, ele faz parte também da tua missão, porque tá ligado com a tua história. Você de fato sentiu isso e hoje eu imagino que você deve transmitir isso para o seu paciente. O quão você vê que faz a diferença o fato de você ser, a gente chama isso no marketing de persona transformada. O fato de você já ter passado pelo que o seu paciente passou. Quanto você acha que isso influencia hoje na tua persuasão e também na maneira como você inspira outras pessoas a chegarem no objetivo que você se propõe através do seu trabalho? Eu acho que tem tudo a ver, né? Realmente, essa questão da persona transformada ajuda muito. Então, é muito comum eu estar conversando com um paciente de questão de sobrepeso, obesidade, emagrecimento, hipertrofia, e aí quando eu dificilmente conto a minha história, né? Porque, enfim, a gente está para escutar a história do paciente. Mas quando eu pego uns ganchos, eu trago um pouquinho da minha história, e aí o paciente fala, nossa, doutor, realmente, como é que você sabe, né? Daí vem, não, porque eu também já fui obeso, tal, não sei o quê. Então, realmente, o fato de você já ter esse tipo de vivência ajuda, primeiro, a entender a mentalidade que essa pessoa tem e ajuda também na persuasão sua para que o paciente consiga ter a questão dos seus objetivos de emagrecimento, hipertrofia, alcançado, né? Até postei hoje numa caixinha nos stories que eu falei, o paciente de emagrecimento, paciente que tem um sobrepeso, obesidade, que quer emagrecer, você tem que ter uma atenção especial, porque é uma pessoa que muitas vezes ela quer, você pega a pessoa na emoção de fazer um acompanhamento contigo, mas se você não fornece uma ferramenta, uma forma de você acompanhar esse paciente de muito perto, da mesma forma que ele se alegra de fazer, de participar, de ter um acompanhamento, da mesma forma ele acaba também desistindo, né? Então é muito comum o paciente ficar, né, trocando de profissionais, não conseguir ter êxito. Então agora eu tenho feito um acompanhamento muito mais próximo junto a esse paciente, de querer, eu falo brincando, né? Literalmente eu vou pegar na sua mão e a gente vai juntos nessa caminhada para que você consiga ter o êxito na questão dos seus objetivos. Maravilha, então você além de mostrar para o paciente que aquilo não é apenas um produto,
é uma transformação de saúde que você sente a dor dele, você também está muito mais próximo disso. Eu queria entender um pouco mais de detalhe, como você se torna mais próximo do seu paciente e também o nível de importância que isso tem, porque a maioria dos médicos e o médico que está em casa assistindo a gente, ele possivelmente, se ele é da sua área, ele oferece um protocolo, o paciente vai para casa, ele vê o paciente 2 meses depois, aquele, né, by the book, o básico, né, que todos os médicos fazem. Então eu queria entender de você qual que é a importância dessa aproximação e como você vem fazendo isso também no dia a dia para o pessoal que está em casa. Legal. Bem no começo do meu acompanhamento, basicamente eu fazia o que o Ricardo mesmo comentou, né? Então a gente oferece um protocolo, seja um protocolo medicamentoso, um protocolo de simplesmente o paciente estar vendo e estar conversando com o médico, de entender como é que está a situação, de ter a mudança, né, que a gente chama de MEV, né? Mudança do estilo de vida, então questão de hábitos mais saudáveis, prática de atividade física, alimentação, ter o cuidado de não se exceder em determinados aspectos. Mas eu comecei a perceber que, e eu sempre me coloquei à disposição do paciente, né? Então eu sou aquele médico que todo paciente meu que está em tratamento, eu dou o meu WhatsApp para o paciente, não tem problema nenhum, falo para o paciente, ó, fique à vontade para você me chamar durante o horário comercial, fora do horário comercial também não tem problema, pode mandar mensagem, assim que eu conseguir ter um tempo eu te respondo. Então eu sempre fui muito solícito e muito aberto com o paciente nesse aspecto. Mas o que eu comecei a observar também, né? Muitas vezes o paciente ele acaba não buscando o médico ou não entrando em contato com o médico por 2 aspectos, né? Primeiro, porque tem um certo receio, né? Às vezes o médico pensa, o paciente pensa, poxa, não vou atrapalhar o doutor, não vou mandar mensagem e tal, tô com essa dúvida aqui, mas deixa para lá, depois numa eventual consulta eu comento com ele. E tem outra questão também que entra exatamente no que eu comentei há um tempo atrás, né, um pouco atrás, que o paciente muitas vezes acaba não conseguindo ter o êxito, então ele na cabeça dele, putz, falhei, deixa eu procurar outro profissional ou deixa eu dar um tempo aqui e depois mais para frente eu vejo. Então eu comecei a fazer uma coisa que até você me sugeriu, e acho que tem dado muito certo, que é exatamente oferecer um check-up, um acompanhamento mais próximo. Então, esse acompanhamento, o que eu tenho falado para o paciente? Com esse acompanhamento, ao invés de você me procurar mandar mensagem, eu vou te mandar a mensagem e vou, obviamente que assim, o paciente não tem obrigação de me responder, mas a partir do momento que eu me coloco à disposição, isso traz uma proximidade maior e faz muitas vezes que o paciente busque o médico e tem dado retorno, né? Então, tenho tido feedback dos pacientes que têm feito acompanhamento semestral, anual comigo, então acho que isso tem dado um retorno muito grande, além do que as próprias consultas mensais, né? Então, de novo, antes eu fazia um protocolo, daqui a 2, 3 meses a gente retorna para fazer um acompanhamento, agora não, literalmente estou pedindo para o paciente me acompanhar todo mês. E esse acompanhamento tem feito diferença, porque eu faço a bioimpedância, né? Acho que muitos colegas também fazem. Então, na bioimpedância, além da questão de toda a conversa clínica que a gente consegue ver o resultado do paciente e literalmente poder ajustar, né, o prumo de onde ele está indo para que ele consiga ter êxito no resultado. Que massa, cara. E eu vejo assim, principalmente em um nicho muito sensível, como o nicho do emagrecimento, estar mais próximo do paciente é fundamental, porque pensa na história de vida de um paciente seu, quantas vezes ele já não tentou emagrecer, então ele meio que está desacreditado, e quando ele tem essa proximidade de um profissional que realmente estudou anos da vida para fazer aquilo e não simplesmente um cursinho online ou um outro profissional da saúde que não entende a fundo sobre hormônios ou sobre como realmente funciona o corpo, ele se sente mais seguro. E é aquilo que a gente estava discutindo até ontem, na reunião que a gente fez, na mentoria, sobre os níveis de entrega que você tem para cada paciente. Você tem o Done Yourself, que são e-books, cursos online, que você entrega um conteúdo e o teu paciente ou o teu cliente consome. Você tem os Done With You, que eu faço com você, no caso uma consulta ou um acompanhamento, um check-in, né, em que você envia, ele responde e há um feedback semanal. E vocês têm os Done For You, que são
procedimentos, por exemplo, implante hormonal, uma terapia injetável. Então, quanto mais você faz pelo paciente, mais ele sente que vai alcançar o resultado com menos tempo e menos sacrifício. Então, é importante, eu queria entender um pouco da tua visão, né? A gente tem aqui a visão de marketing, a gente passa isso para os médicos, todo dia está conversando, mas eu queria entender como você vê esse impacto de nível de serviço e esses planos de acompanhamento semestrais, anuais, como é que você vê? Você é um cara que está vendendo bastante em pouco tempo, assim, e transformando também a saúde dos pacientes. Então, queria entender como é que você vê essa escala de nível de serviço e também como foi a composição desses planos de mais longo prazo para você. É legal. Tem uma frase que é muito dita aí por alguns médicos, né, de que o paciente ele quer ser emagrecido ao invés de querer emagrecer. Realmente é verdade, tem alguns pacientes que eles buscam os profissionais como uma válvula de escape para que o profissional realmente, literalmente, o emagreça e o mantenha emagrecido, né? É óbvio que nenhum paciente literalmente diz isso, mas mentalmente é isso que a gente percebe na prática em alguns pacientes. A maioria dos pacientes que eu atendo, né, são pacientes que não tem muito isso, né? Ele realmente procura o profissional porque ele quer ter essa mudança de estilo de vida, obviamente querem emagrecer, então toda esse done yourself, do yourself tem sentido e com relação à questão dos níveis de serviço, realmente eu acabo, tem a parte que que eu faço para o paciente, que é efetivamente as reposições, seja reposições hormonais, reposições não hormonais. Inclusive hoje, uma paciente minha com sobrepeso significativo, eu fiz reposição não hormonal para ela, para melhora da questão da disposição. Como é uma paciente jovem, eu preferi não fazer uma reposição hormonal, mas eu fiz uma reposição não hormonal para que ela melhorasse, porque muitas vezes esse paciente, qual que é muitas vezes a justificativa do profissional para não oferecer uma reposição? Pacientes obesos vão aromatizar e essa eventual reposição hormonal vai mais prejudicar do que melhorar. Tudo bem, até pode ser, dependendo do caso, realmente pode ser que seja verdade, mas eu tenho um olhar um pouco diferente. Eu acho que faz sentido a gente iniciar uma reposição, eventualmente hormonal ou não hormonal, nesse caso que eu citei, foi não hormonal, para ajudar essa paciente a sair eu falo, né, uma bola de neve negativa que sempre vai puxando a pessoa para baixo. Então você oferece um protocolo para que a pessoa melhore a disposição, consiga sair desse marasmo de estar sempre sendo puxada para baixo e fazer com que ela retorne, tenha mais qualidade de vida, porque isso muitas vezes é o gatilho que ela precisa, não só para entrar no processo de emagrecimento, mas para que tenha mais qualidade de vida, para que consiga trabalhar de uma forma melhor, tenha um melhor relacionamento profissional, relacionamento pessoal. Então, essa parte realmente é a parte que eu ofereço no consultório, né? Juntamente com os protocolos de terapias injetáveis que a gente oferece também para reposição de vitaminas, reposição de algumas substâncias que sempre são deficitárias e que isso ajuda, né? Além, obviamente, da consulta presencial, né, que vem o que a gente acabou de comentar, que realmente o paciente ver o médico e o médico ver o paciente, essa one by one, né, essa troca de contato faz muita diferença, mesmo no lado psicológico do paciente, né? Então o paciente muitas vezes fala, putz, daqui a 2 semanas ou daqui a 1 semana eu vou ver o doutor, então putz, eu não vou puxar aqui o freio de mão, não vou me exagerar, porque senão depois ele vai lá vai dar um puxão de orelha em mim. Então esse contato próximo ajuda muito e as respostas que eu tenho tido dos meus pacientes que estão fazendo esses acompanhamentos não tem comparativa, eles têm uma resposta sensacional. Então realmente essa distinção, né, esse nivelamento de serviços tem todo sentido no acompanhamento. Maravilha. E a todo momento você como médico, desde o momento em que você apresenta o seu produto, da primeira vez em que o paciente senta na cadeira de frente para você, até o final do tratamento dele, tudo isso é um processo de venda, não necessariamente da venda de um produto, mas depois da venda, a venda continua. A venda de quê? De uma transferência de crença, uma crença que está na tua mente, um conhecimento que está na tua cabeça, para a cabeça do paciente. Então, o fato de você estar próximo desse paciente faz com que essa crença ela seja transferida com maior intensidade. E, de fato,
ajuda a manter o paciente engajado. A gente escuta todas as semanas médicos dizerem exatamente isso que você está me trazendo. O paciente veio, passou 3 meses e me abandonou por um bolo de chocolate. Não, brincadeira, mas de fato, quando você está próximo, ele vai pensar 2 vezes em furar uma dieta, ele vai pensar 2 vezes em tomar uma atitude que não vai beneficiar o tratamento. Então, fantástico, muito bom o trabalho que você está fazendo, excelente e bacana demais. Eu queria entender um pouco, Danilo, da sua parte médica empreendedora, falando um pouquinho mais. Você sempre, desde o day one da Universidade de Medicina, você pensou em ser um médico empreendedor, em abrir seu consultório particular, ou isso veio ao longo do tempo? Me conta um pouquinho como é que deu match entre o Danilo médico e o Danilo empreendedor. Legal, bacana essa sua pergunta. Nunca parei para pensar muito nesse aspecto. Assim, quando eu comecei a faculdade, né, talvez por eu já ser um pouco mais velho comparado aos meus colegas e já ter tido uma primeira formação, acho que isso acabou me ajudando na mentalidade de meio que programar a minha carreira médica nesse aspecto, né? Então eu já comecei desde o primeiro dia na faculdade. Mais perto? Aqui sim. Tá, beleza. Se quiser começar. Desde o meu primeiro dia da faculdade, eu já tinha uma cabeça realmente diferente dos meus colegas, né? Mas daí para dizer que eu já tinha uma cabeça de querer abrir um consultório próprio, começar a atender no particular, realmente seria hipocrisia da minha parte dizer que eu já pensava nisso. De novo, pelo fato da minha esposa ser médica, eu já meio que já procurei guiar minha carreira para fazer um atendimento na parte de endocrinologia, na parte de nutrologia, que era uma parte que eu já estudava, já tinha sim um amor por essa parte da profissão, mas eu pensava inicialmente em atender pacientes de convênio, que basicamente era o tipo de atendimento que ela fazia. Então, falava, meu negócio é fazer os atendimentos no convênio, oferecer, obviamente, uma boa consulta para esses pacientes. Mas durante o período da faculdade, eu confesso que eu nunca pensei em virar um médico empreendedor, né? A minha carreira de empreendedor sempre andou paralela à minha carreira profissional. Eu tinha meus investimentos na parte de empreendedorismo, algumas startups na carteira, algumas empresas que eu investia, mas, sinceramente, eu nunca pensei em migrar e ter uma congruência de ambas as profissões. Acho que foi uma coisa assim que veio com o tempo, desde os pacientes que eu atendia no convênio, como eu sempre tive um bom feedback desses pacientes. Alguns pacientes de indicação falaram, o doutor Danilo, tá, não sei o quê, mas... ele só não atende meu convênio e tal. Daí eu comecei a pensar em atender pacientes no particular, né? Então, comecei a atender literalmente só de forma online. E aí, a gente está em São Paulo, né? Então, graças a Deus, em São Paulo tem várias possibilidades. Hoje em dia tem muitos espaços de coworking médicos, né? Então, eu comecei a atender, que inclusive é onde eu estou atualmente, comecei a atender algum outro paciente, assim, pelo particular, nesses espaços. Muitos dos pacientes de convênio que acabavam me indicando para parente XYZ. E aí, eu fiz em paralelo a isso, muito antes, já fazia alguns cursos. E foi assim, foi um processo natural que começou a andar, e aí eu já comecei a atender hoje, graças a Deus, só pacientes no particular que eu atendo e tô super feliz. Que massa, cara, que massa. Então você começou no convênio, como a maioria, e foi fazendo sua carteira de cliente, foi migrando para o particular, hoje em dia tá com o consultório bombando. E me conta um pouquinho, porque é aqui que... Para mim, assim, fica muito interessante, mais do que já tá a conversa, porque você conseguiu fazer uma engenharia reversa para construir um sistema de captação de paciente. Você, em um early stage, né, em uma fase muito cedo da sua jornada, você conseguiu fazer uma engenharia reversa de entender onde é que o público high ticket está buscando por mim, e automaticamente como é que eu faço para me posicionar para esse público. Então me conta um pouquinho como foi essa tua sacada de construir um sistema de aquisição de cliente
Isso, alguém te trouxe isso? Você viu em um curso? De onde é que surgiu essa ideia? Porque, de fato, pelo pouco que a gente conversou, é isso que eu entendo que fez tua carreira decolar em velocidade exponencial. Foi, de fato, quando você conseguiu construir um sistema de captação de paciente. Faz sentido? Sim, faz sentido. Não, obviamente. Aí, de novo, né? É interessante o que você tem trazido, porque realmente faz tudo sentido. Eu nunca parei para pensar nessa questão da engenharia reversa. A gente estava conversando aqui em off antes, né? Tem vários cursos e é muito comum o colega médico faz um curso aqui, acha legal, tal, de repente logo depois já tem um outro curso para ele fazer, e aí ele acha legal, faz, e aí acolá aparece outro curso, e está sempre migrando de curso em curso, e no final das contas nunca acaba botando na prática aquilo que foi ensinado, ou ele muito dificilmente bota, ou bota muito pouco na prática, né? Eu já sou um pouco diferente, né? Sou uma pessoa super prática, então um dos primeiros cursos que eu fiz, né, eu lembro muito um instrutor, um colega médico lá que estava palestrando, ele falou, por que vocês não começam a oferecer alguns protocolos para os pacientes no próprio consultório? Porque são protocolos que faz toda a diferença o paciente fazer, em termos tanto de saúde, quanto até pela questão do custo. É até mais barato o paciente fazer esse protocolo no teu consultório do que pagar para fazer na farmácia, enfim, são várias coisas. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, nossa, caramba, nunca parei para pensar nisso, deixa eu ver isso na prática. No dia seguinte, literalmente, no dia seguinte, eu já comecei a oferecer para os pacientes tanto do convênio que eu estava atendendo, quanto os poucos do particular. E comecei a ver que, não, realmente, isso é verdade, dá certo e tal. Então aí eu fui começando a pensar nessa questão e pensei, poxa, caramba. Então aí começou a crescer um pouco mais a minha carteira de clientes, de clientes e pacientes. Então foi um pouco muito nessa trajetória, né? E aí hoje, né, eu digo que o principal, né, se eu fosse citar a persona, todo profissional tem a persona de atendimento do público, né? Eu falo que a minha persona é a mulher menopausada que é casada, que tem filhos, que já está bem conceituada na parte profissional, mas que busca uma melhora na qualidade de vida por conta de todos os problemas de questão de dificuldade de emagrecer ou dificuldade de ganhar massa muscular, disposição muito baixa, libido alterado, déficit de memória, calorões ou não. Então, eu comecei a atender esse público específico não foi um público que eu busquei, né? Realmente foi um público que eu falo que acabou me buscando. Então deu match, porque eu gosto realmente de atender esse público, e esse público tem um carinho por mim. Então no final das contas foi assim que eu acabei me posicionando, mas obviamente que eu atendo também, sempre que eu atendo a esposa, eu sempre já procuro também falar, não, seu marido, tá, não sei o quê, de vez em quando, às vezes dá certo, e o marido, muito por conta do sucesso do tratamento da esposa, acaba também vindo no consultório, e algumas amigas, enfim, então aí começa a ter a carteira de pacientes. Que massa, e é bem legal essa parte do posicionamento, porque é algo que a gente costuma falar para os mentorados, mas é algo que a gente não precisou falar para você. E o que é posicionamento? Posicionamento é basicamente você ocupar um espaço único na mente do seu cliente. É um conceito um pouco abstrato. Eu particularmente levei um tempo para entender, então eu vou tentar deixar mais simples, né? Que é o seguinte, você é médico nutrólogo, trabalha com implante. A quantidade de médicos que fazem isso, e principalmente aqui em São Paulo, na Zona Sul, que a gente está falando da Série A do Brasil, em que estão os melhores médicos, os melhores consultórios. Então, o que acontece? Você entra em um mercado muito concorrido. E se você não se posiciona, você é visto como mais um. Então, se você escolhe uma fatia de mercado um pouco diferente e se coloca à disposição daquela fatia de mercado, você automaticamente é visto como único, como diferente, e isso te faz alçar um patamar de autoridade de maneira muito mais fácil. E eu vejo, desconstruindo um pouco da tua estratégia, que faz todo sentido para o enorme sucesso que você está tendo, o fato de você não ser um médico que trabalha com implante hormonal, e sim um médico que trabalha com saúde e qualidade de vida focado em mulheres menopausadas. Quantas mulheres você consegue atender?
você tem mais mulheres dentro do seu público-alvo do que você conseguiria atender em 10 vidas aqui em São Paulo. Então, muitos médicos, quando eu falo sobre posicionamento, eles me trazem a resposta de que eu vou limitar meu público. E eu pergunto a eles, quantos pacientes você precisa para lotar a sua agenda pelos próximos 5 anos? E sempre a quantidade de pacientes é menor absurdamente do que o mercado. Então, principalmente essa área de saúde, qualidade de vida, é um mercado muito amplo, muito concorrido, e esse hiperposicionamento, esse fato de você micronichar te ajuda muito, eu imagino, né? Nessa parte das tuas vendas e de como você se torna uma autoridade. Faz sentido? Faz todo sentido. E realmente, assim, é uma coisa que no começo também eu tinha essa limitação, né? Eu achava que se eu atendesse só um tipo de perfil, ou só um tipo de nicho, eu acabaria diminuindo muito o meu poder de alcance, né? Então, aquela história de o médico, não sei, endocrinologista, quer atender diabetes, hipertensão, qualidade de vida, medicina integrativa e reposição hormonal e não sei o quê. Mas no final das contas, você abrange tanta coisa que no final das contas você não é nada, né? Então, realmente, você acabar nichando, e eu fiz uma conta de padaria também, mais ou menos do mesmo jeito que você falou. Falei, nossa, quantas pessoas tem aqui na grande São Paulo, quantas famílias, quantas mulheres nesse perfil que eu acabei me escolhendo e eu escolhendo. Então, no final das contas, deu um número absurdo que eu falei, não, pode ter quantidade de médicos à vontade, que realmente eu acredito muito no meu potencial, na minha persuasão, no bom sentido, obviamente, de convencimento da paciente, de fazer o tratamento, de ter um resultado e aquela coisa, né? Um paciente faz, gosta do resultado, acaba chamando a amiga, tal, então a gente vai acabar tendo esse resultado bom. Então, acho que até essa questão que você comentou de que realmente, assim, né, a gente fala brincando, que se balançar um arbusto, caem uns 2, 3 nutrólogos aqui. Então, realmente, o ponto né, quantos desses que realmente conseguem ter sucesso, né? Então, assim, modéstia à parte, eu realmente acho que eu acabo me diferenciando. E, assim, se você perguntar para mim qual que é o meu segredo, não sei, eu diria para você sem querer esconder o jogo, nada, mas acho que eu não tenho nenhum segredo, mas acho que é a forma como eu conduzo a consulta, acho que é até a forma como eu posiciono nas redes sociais, o carinho que eu vejo que as seguidoras têm comigo e vice-versa. Então, acho que isso acaba trazendo, assim, uma energia positiva e, no final das contas, acaba dando certo no atendimento dessas pacientes. Maravilha, muito bom. Eu queria entender um pouco também da tua parte de presença digital, porque você é um cara que está construindo uma presença digital forte, é um cara bem ativo nas redes sociais, e isso também é um pouco diferente, apesar de termos milhares de médicos que fazem um trabalho ativo de rede social, se a gente pensar estatisticamente, ainda é um número muito baixo. Então, queria que você contasse um pouco como começou esse teu posicionamento no digital e o que você pensou quando foi montar, se teve desafios relacionados a isso. Me conta um pouquinho dessa parte também do posicionamento digital. Bacana, assim, quem não me conhece, eu sou extremamente tímido, eu sou uma pessoa super tranquila, sou uma pessoa super caseira, se me botar aí numa festa, eu vou ser aquela pessoa que eu vou ficar sempre no canto, assim, e tal. Então, assim, realmente para mim, ter essa questão de posicionamento no digital, ao mesmo tempo que eu sou essa pessoa calma, tranquila, tímida, um pouco mais na minha, quando se trata de uma questão profissional, eu já mudo um pouco minha percepção, né? Então eu já faço, opa, peraí, aqui então eu preciso, se é isso que eu preciso fazer para poder me destacar perante os outros, é isso que eu vou fazer, né? Então aí já entra também um pouco o lado meu de ser uma pessoa muito nesse perfil. Então eu falei, poxa, se eu preciso me posicionar, se eu preciso gravar vídeos, se eu preciso gravar stories, se eu preciso mostrar um pouco do meu dia a dia, se eu preciso, enfim, fazer o que for para divulgar o meu trabalho, né? Porque isso é uma coisa também que eu sempre falo para os pacientes, né? Bem antigamente, a forma que basicamente você tinha para escolher o médico era você abrir ou, né, a lista amarela, ou pega a lista do convênio, você escolhe lá endocrinologia, tem tal profissional, aonde ele atua e o nome do profissional. Era basicamente essa informação que você tinha. Hoje em dia, com as redes sociais, já é um pouco diferente, né?
o paciente pode digitar o seu nome lá no Google, digita o nome no Instagram, acha alguma coisa. E eu costumo falar, principalmente no Instagram, que é como se fosse um namoro, né? Então você olha para a cara do profissional, vê o posicionamento dele. Então isso ajuda até a preparar o paciente, muitas vezes, doutor Danilo, sei lá, trabalha com reposição hormonal, não gosto muito desse tipo de posicionamento. Então a pessoa já nem me procura. Já aquelas pessoas, reposição hormonal, mas será que pode ser para mim? Será que é para mim? Será que pode, sei lá, dar câncer? Será que ele consegue me explicar? Então eu consigo também, tendo esse posicionamento e acaba facilitando até a busca do paciente para o médico, né? Então, respondendo a sua pergunta, acaba que é uma coisa assim, que se eu tenho que fazer isso para poder me destacar perante alguns colegas e principalmente para me poder me divulgar para os pacientes saberem o que eu faço, então eu vou lá e faço. Muito bom, muito bom. Mais um ponto que te diferencia, né? A gente já pôde captar alguns hoje. Primeiro é aplicar rápido, né? Você entrou na mentoria em 14 dias, já aplicou, já teve resultado em menos de uma semana, continua com resultado lindo de ver. E outra coisa que é fazer o que precisa ser feito. A gente vê e conversa todos os dias com vários médicos que não confiam no próprio taco para simplesmente apresentar um produto que vai fazer diferença na vida do paciente. O médico que trabalha tanto, que estudou tanto para exercer essa profissão maravilhosa que muda a vida das pessoas, não tem confiança para dar um próximo passo, para se imbuir de forças realmente e ser diferente no mercado. Ele prefere muitas vezes a zona de conforto, de continuar em um plantão, que muitas vezes acaba com a qualidade de vida dele, ou de atender 50 pacientes por dia em um convênio. Então é bem interessante e já fica de lição para as pessoas essas duas coisas, que a habilidade, principalmente de aplicar rápido, é uma habilidade que eu compactuo com esse valor no meu negócio. E as pessoas de maior resultado que eu vejo nos negócios hoje são pessoas que têm essa habilidade de questionar pouco e trabalhar muito. Então é aquela frase que é clichê, mas é verdade, que é 1% inspiração e 99% de trabalho. Então eu vejo que isso é um diferencial e com certeza vai inspirar outras pessoas, principalmente pelo fato de você ser relativamente novo na medicina. Não é uma coisa que você faz há 20 anos, por exemplo. Então, você chegar e já ter esse resultado à frente em tão pouco tempo, né, com certeza vai ajudar outras pessoas a se mexerem, a entenderem que existe uma saída, que ela não necessariamente precisa aceitar aquela condição de vida que foi dita a ela que ela precisava ir aceitar na faculdade, etc. Então, bem legal. Bem bacana. E vamos discutir um pouco, antes disso, Google Ads. Google Ads, que é um negócio que você gosta pra caramba, mesmo antes de chegar na empresa da gente já fazia. Então, para o médico que quer começar o consultório particular, o que é Google Ads? Qual que é a importância que você vê no Google Ads para a estratégia de captação de paciente de maneira geral? Legal, boa pergunta. Eu costumo falar assim para os meus amigos mais próximos que ainda estão no plantão e estão nos convênios e tal, eu sempre falo para eles, questão de se divulgar nas redes sociais, e Google principalmente, é igual você tem um produto muito bom que é você como médico, se considerando como um produto. Você tem um produto muito bom que é você próprio. Mas se você não se apresenta para as pessoas, não se mostra para as pessoas não vão conseguir te enxergar. Então eu sempre faço paralelo, é igual você faz uma propaganda comercial de melhor qualidade, contrata a melhor equipe de filmagem, mas você coloca essa propaganda, sei lá, na TV Senado. Pô, quem vai te ver? Ninguém vai te ver. Então você precisa pegar essa tua propaganda sensacional e botar ela na propaganda no horário comercial da novela das 8, do jornal, do Jornal da Noite. Então você precisa literalmente gastar um pouquinho sim, para que se divulgue o seu produto. E obviamente, né, tô exagerando, não precisa ser necessariamente no melhor horário nobre que tenha, mas se você começar a divulgar
o seu produto, que é você próprio, nas redes sociais, é a forma que as pessoas têm para te achar. Porque se você ficar só você próprio distribuindo só um informativo teu, literalmente um por um, você nunca vai ser visto. Então, o Google Ads é sensacional, uma ferramenta que, para mim, foi a ferramenta que mais teve sucesso no começo, ainda é. Instagram, para mim, tem crescido cada vez mais, mas o Google Ads foi a ferramenta assim, que me fez literalmente sair do convênio e começar a atender somente no particular. Então tem uma importância muito grande. E também, uma outra dica também é buscar, obviamente, a figura, né, que a gente chama de gestor do tráfego, que é a pessoa que vai fazer esse trabalho de divulgação, buscar uma pessoa que já tem alguma referência de algum colega e tal. E a equipe do Ricardo é sensacional nesse aspecto, porque realmente precisa disso, é uma ferramenta muito importante para o médico se divulgar, né? Então, acho que eu costumo falar que o grande problema da medicina que é ensinado nas faculdades é que você sai extremamente técnico, mas você não conhece absolutamente nada da parte de marketing. Quando eu falo marketing, né, tem também um olhar muito negativo. Marketing, nossa, mas para que isso, não sei o quê. Mas marketing basicamente é você se divulgar. Então, se você não saber se apresentar perante o seu público, perante os seus clientes, perante os seus pacientes, não vai ter condição de você se sair desse marasmo que é só ficar no convênio, plantão, convênio, etc e tal. Perfeito. E não apenas se divulgar, mas se divulgar onde o teu cliente potencial está buscando por você. E o Google Ads é uma ferramenta muito interessante, principalmente quando a gente trata de grandes polos, e a área da nutrologia é fantástico, tem nichos e nichos. Mas eu vejo que é uma ferramenta fantástica e uma ferramenta em que o cliente ele já vem com um nível de consciência sobre o que você vende. Muitas vezes, não em todas, mas ele já está buscando um nutrólogo, ele já está buscando um endócrino. Então a gente tem algumas maneiras também de fazer com que a gente bloqueie pessoas que estão buscando plano de saúde. Claro que não é 100%, mas vai acabar chegando uma outra pessoa. Não liberar ainda o recurso que proíbe alguém de clicar em um anúncio, mas de fato a gente tem como cancelar a propaganda para algumas pessoas que não fazem parte do público-alvo, e assim a gente consegue trazer alguém que já tem uma pré-intenção, né, já quer saber. Lógico que o trabalho de vendas ele começa aí, mas só de você ter um público qualificado ali no teu WhatsApp já é uma boa parte do caminho andado. E como é que você faz esse trabalho? Porque eu vejo que é uma dúvida dos médicos também. Como é esse processo de conversão em primeira consulta? A gente sabe que agora a gente está contratando um profissional, não a secretária mesmo, mas um closer profissional de vendas para aumentar as suas conversões, mas até pouco tempo atrás, basicamente você fazia sozinho na unha e assim, conseguiu alavancar o faturamento tudo sozinho. Conta um pouquinho qual que é o segredo para você converter pessoas que chegam na internet em pacientes de primeira consulta. Legal, boa pergunta também. Acho que assim, é um trabalho em conjunto aí também, né? Ou seja, o processo que o trabalho que o gestor faz, o gestor de tráfego faz, é essencial para exatamente fazer o que o Ricardo comentou, né? Então já fazer uma pré-seleção dos leads que vão chegar na tua base, seja WhatsApp, mas geralmente WhatsApp, né? Então aí já começa primeiro um trabalho importante que esse gestor tem na qualificação desses leads iniciais. E aí vem o trabalho, realmente no começo da minha carreira, a secretária era eu mesmo para fazer todo... receber esse paciente que me manda mensagem, esse suposto paciente que manda mensagem querendo marcar consulta. Então no começo era eu mesmo que fazia isso aí e literalmente eu acordava às 6 da manhã, ia dormir 11 horas, meia-noite, com o tempo todo tendo o paciente mandando mensagem ou esses leads mandando mensagem. Então eu ficava, né, literalmente, atendia os pacientes, terminava o atendimento, tinha alguma mensagem, eu respondia, estava, sei lá, na academia, estava em casa com a esposa, almoçando, jantando, se eu via a mensagem, eu já aproveitava e respondia. Então tem um trabalho muito grande
no background, né, que a gente fala, né, na parte que ninguém vê, de estar dando resposta para esses pacientes. Então, é um trabalho muito grande que eu fiz no começo, né, até contratar a secretária. E tem também uma questão de ter, né, o script bem feito, tem um script muito bom, e aí realmente tem a questão de você ter, por exemplo, uma equipe de gestão por trás para te auxiliar nessa questão. Mas bem no começo, o que eu fiz? Eu literalmente mandava mensagem para alguns médicos bem posicionados para ver como é que eram os scripts deles e montava, copiava, não literalmente copiava, né? Obviamente eu adaptava para o meu estilo para estar respondendo os pacientes, né? Então, é importante que o médico saiba disso, que monte um bom script, tenha um bom gestor que consiga fazer isso. E literalmente, se você é a tua própria secretária, você tem que literalmente saber que você pode não... O seu trabalho não é só atender o paciente, né? Tem todo um trabalho por trás, além, obviamente, da pós-consulta, tem esse trabalho inicial de estar recepcionando esses leads e tendo uma boa qualificação, dando um bom atendimento para que esse lead vire efetivamente um paciente no teu consultório, né? Tem também a questão de uma vez que está agendada a consulta, de também ter alguma forma de garantir ou pelo menos evitar que esse paciente falte na consulta, que também é uma coisa que eu sofria muito no começo, principalmente no começo que eu atendia convênio no sistema de reembolso assistido. Eu via que tem muitos pacientes desses tipos que a falta acabava sendo um pouco maior do que os pacientes do particular, né? Tanto que no final das contas eu acabei nem mais atendendo por reembolso assistido. Então também tem esse trabalho de você entender e tentar fazer com que esse paciente realmente, no final das contas, chegue no teu consultório e vire efetivamente um paciente para que você converta ele. Maravilha. Então, você, além de pôr a mão na massa, não ter tido medo de pôr mão na massa no início, você entendeu que aquilo era um processo comercial. Isso porque a gente vê também muitos colegas que vão iniciar e principalmente no tráfego pago, e tem essa dificuldade na conversão, aí você vai ver a mensagem que o cara tá mandando, olá, qual o preço da consulta? Aí o cara fala R$300, aí depois disso ninguém nunca mais responde, e o médico, né, não sabe, porque normalmente ele tá acostumado com o quê? Um cliente que já chega pronto para ele, no convênio ele só precisa sentar na cadeira e atender. Então, esse é o dia a dia do médico. Só que, se você para pensar, a profissão mais antiga do mundo é a de vendedor. E todas as empresas, um dos setores mais fortes que a gente tem nas empresas é o setor comercial. É de fato você ter as habilidades, as competências necessárias para transformar curiosos em clientes. Isso é um processo comercial. Você ter um passo a passo para transformar um curioso em um cliente. E quando a gente fala de consultório médico, são poucos os médicos que têm um processo comercial. Você conseguiu entender isso logo no início. Então, é muito legal também, porque o objetivo daqui é justamente a gente passar essa visão. Se em todas as empresas do mundo um processo comercial é o oxigênio da empresa, por que na sua clínica ou no seu consultório é diferente? Deixo essa pergunta aqui para vocês. Então, muito bacana, Danilo. Bom ver que você já chegou já com a cabeça completamente destravada para muitas coisas e isso te levou a um resultado bacana. Então, assim, acho que deu para a gente explorar bastante temas relacionados a essa parte médica. E eu gostaria de abordar também um pouco sobre o teu lado de investidor, porque eu sei que esse é um tema que chama muito os médicos, a gente vê vários médicos falando hoje sobre investimento, vários cursos, etc. Então, queria que você falasse como é que isso está posicionado hoje com a medicina, como é que você leva as duas áreas em paralelo e também alguma dica para algum médico que quer se tornar um investidor, quer ter uma fonte de renda extra. Legal, interessante. Realmente assim, eu costumo falar que o médico é uma pessoa, né, extremamente esclarecida, extremamente técnica, que está acima da média da população, tranquilamente.
Mas quando se refere a questões de investimentos, parece que é um bicho totalmente desconhecido pelo profissional. E assim, não estou dizendo aqui que é culpa do médico, pelo contrário, eu entendo. Muitas vezes o médico faz 6 anos de faculdade, depois faz mais, eventualmente 6 anos ou até mais de especialização, e a pessoa fica muito especializada no seu trabalho. De forma que no final das contas, todo o dinheiro que ele ganha, que é um bom dinheiro, não tem como a gente negar isso aí, independente da área do médico de atuação, realmente ganha um dinheiro muito maior do que a maioria da população. E aí, muitas vezes, esse dinheiro ou ele gasta, né? Porque também tem essa questão, quanto mais você ganha, mais você gasta, né? Então, dizer que começa ganhando 5 mil, você gasta 4 mil e qualquer coisa. Então, quando estiver ganhando 10 mil, ganha 10 mil, gasta 9 mil qualquer coisa. Então, no final das contas, isso nunca tem fim. E, eventualmente, ele simplesmente deixa o dinheiro aí. Hoje é muito comum, né? Tem essas corretoras grandes, XP, BTG, e às vezes o profissional simplesmente tem a figura do assessor financeiro, né? Que é uma figura importante, eu não estou aqui me desfazendo, mas acaba sendo, eventualmente, como se fosse um gerente de banco, né? Então, vai lá, vamos investir no fundo XYZ, na carteira XYZ de ações, eventualmente, renda fixa. Então, eu costumo falar o seguinte, às vezes o médico batalha tanto para juntar dinheiro que no final das contas, o dinheiro que ele junta, o que ele não gasta, ele acaba muitas vezes terceirizando de uma forma muito displicente a questão financeira, né? O dinheiro que ele ganhou. E aí, graças a toda a carreira que eu tive em paralelo, né, de investidor e tal, quando eu já me formei e comecei a juntar mais dinheiro, eu já tinha toda uma cabeça pronta para entender e para começar a montar minha própria carteira de uma forma diferenciada, né? E um dos investimentos que eu sou um grande entusiasta, por assim dizer, é sem dúvida essa carreira de investimentos. Investimentos anjo, investimentos em startups, né? Vou colocar aqui investimentos em startups para ficar mais fácil das pessoas entenderem. Que é um tipo de investimento que a gente fala que é um mercado alternativo, né? E por que alternativo? Explicando de uma maneira bem fácil de entender. As ações e a renda fixa têm um comportamento muito próprio deles e flutuam, quer dizer, as ações flutuam muito no mercado de renda variável, que a gente fala, fundos, ações, tem uma flutuação muito grande, principalmente de assuntos políticos, do que acontece na economia, tem uma flutuação muito grande. A renda fixa, como o próprio nome diz, né, apesar de ser fixa, de ser mais um nome assim não muito que se aplica, mas tem uma dinâmica própria que se difere muito da renda variável. E aí tem uma terceira classe de ativos, por assim dizer, que entra exatamente esses investimentos em startups, que já tem também uma dinâmica de funcionamento muito diferente, tanto que no Covid, que tiveram quedas bruscas das cotações de ações, a própria renda fixa, o tesouro, que é considerado o investimento mais seguro que a gente tem, caiu em um determinado período do Covid. E as startups, obviamente que tiveram sim as startups que acabaram tendo sim uma resposta muito negativa frente ao Covid, mas como startups, via de regra, são empresas que têm um core, né, o núcleo dela tem a tecnologia envolvido, e a tecnologia foi um dos quesitos que, vamos botar aí, salvou a economia do nosso país. Tem muitas startups que acabaram tendo uma resposta muito boa frente a essa condição que nós tivemos. Então, mais do que isso, né, não só pensando na questão do retorno financeiro, que tem sim um retorno bem interessante, tem também uma questão de você ajudar literalmente esses empreendedores, esses donos de startups, que são pessoas que no final das contas, né, quando a gente olha o nosso país, o que move o nosso país, o que move a economia, não são as grandes indústrias, são literalmente pessoas que são donas ou de pequenos negócios ou essas pequenas startups que literalmente empregam e levam o nosso país à frente, né? Então tem uma questão também de você poder ajudar essas empresas que automaticamente você está ajudando o nosso país a se desenvolver cada vez mais, né? Então é por isso que eu gosto tanto dos investimentos, e aí é interessante também ter uma carteira diversificada, pensando nessas questões de diversificação, pensando a longo prazo, né? Então hoje, tranquilamente, se eu quisesse literalmente me aposentar,
fechar a conta, parar de atender e querer só viver dos meus investimentos, hoje, graças a Deus, eu teria essas condições, né? Então, o que me proporciona isso foi, né, desde o começo, lá quando eu tinha uns 23, 24 anos, quando eu comecei a trabalhar, eu já comecei a ter essa mentalidade. Hoje, com 41 anos, o que me proporciona isso, sem dúvida, foi essa mentalidade e esse olhar diferenciado e que me faz ter essa questão bem sedimentada na minha cabeça. Muito legal, muito bom. E você tem pensa no médico que está iniciando, não necessariamente nos 24 anos, mas alguém que se inspirou pela tua história, pela tua trajetória e deseja construir uma carreira de ativo para construir mais liberdade para a vida dele. O que você poderia dizer para esse médico? Como é que ele começa isso do zero? Tá, hoje em dia, sim, tem muita informação, né, na internet, no YouTube, podcasts. Como a gente está falando aqui para um grupo de médicos, né, primeiramente eu me coloco à disposição, o Ricardo pode depois tranquilamente passar aí o meu perfil. Eu sou uma pessoa super solícita, qualquer pessoa aí que quiser me chamar no Instagram, no WhatsApp para conversar sobre esse assunto. É um assunto que eu adoro conversar, então podem me procurar. Mas assim, de novo, no YouTube, se você digitar investimentos em startups, investimento anjo, investimentos em renda fixa, então assim, pessoas assim que do meio do YouTube que eu gosto bastante. Thiago Nigro é uma pessoa que tem um pensamento muito parecido com o meu, de ter a riqueza própria. Tem o João Kepler, que é um gestor de uma gestora de startups também, que tem vários programas, já participou do Shark Tank, é uma pessoa também super solícita, que tem vários conteúdos de divulgação nesse tipo de mercado. Tem o próprio Amuripinho, que foi uma pessoa que eu participei de um podcast com ele recentemente também, nessa parte de investimentos anjo, investimentos em startups. Então, assim, são várias pessoas assim que depois eu posso passar em off os nomes, que me ajudaram nessa trajetória, de certa forma, e que podem auxiliar esses médicos que já estão aí. Quando eu estava na faculdade, tem um professor meu que falou uma frase que até hoje eu não esqueço, né? Ele tinha por volta dos 45 anos, era cirurgião de um hospital aqui de Cotia. Ele falou o seguinte, ele virou pra gente e falou, olha, doutores, né? Ele virou pra gente e falou, olha, doutores, se tem uma coisa que eu me arrependo hoje é de não ter começado a investir mais cedo. Então, isso marcou muito a minha cabeça na época que ele falou. E realmente é verdade, né? Então, quanto antes os médicos, independente da sua idade, independente de qual momento de carreira você tiver, você começar a ter esse olhar, de começar a guardar o seu dinheiro, de entender que os investimentos é muito mais do que uma renda fixa, é muito mais do que você simplesmente terceirizar a sua carteira, de começar a ter um olhar um pouco mais, não de preocupação, mas enfim, de interesse em entender um pouco mais dessa parte. Acho que vale a pena porque é o que eu sempre falo, né? Poxa, você já trabalha tanto, né? Passa tantas horas no plantão, passa tantas horas atendendo os pacientes para juntar o seu dinheiro e muitas vezes você terceiriza e muitas vezes eventualmente acaba perdendo parte desse patrimônio. Então vale a pena ter um olhar um pouco mais de atenção nisso para que você consiga guardar esse dinheiro e possa literalmente usufruir desses bens em um prazo aí muito mais curto do que seria simplesmente se aposentar aí pelo Estado. Muito massa, porque a maioria das pessoas vê o dinheiro de uma maneira muito emocional e não como uma ferramenta, um ativo para te construir a liberdade que você precisa. Então muitas vezes ele estuda ali 5, 6, 7 anos, a partir quando está próximo de se formar, já começa, né, a rotina, e aí acaba entrando em plantão. E o dinheiro ele vem para, muitas vezes o médico ele vê aquilo como uma ferramenta para gerar conforto para ele. Nossa, depois de tantos anos estudando, finalmente eu vou conseguir ter algum conforto. E você, mais uma vez, fez o caminho inverso.
você buscou entender que isso era um ativo para, a longo prazo, te proporcionar uma liberdade do sistema de saúde. Porque a única maneira, se você tem uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: como é que você sai do sistema? Você cria o seu próprio sistema. Sim, eu sei de quem é essa Do frase. Olavo de Carvalho, né? E é justamente isso. Como é que você vai se formar em medicina e você vai querer dar plantão pelos próximos 30 anos, se você viu o dinheiro como uma ferramenta de conforto, o dinheiro sempre vai ser o teu escravo. Agora, se você vê isso como uma ferramenta para construção de verdade, de fato, você vai fazer com que ele trabalhe para você. Então, assim, você não se deixou levar, né, pelo que eu estou entendendo, e você conseguiu ter uma visão muito sóbria e madura sobre a representação do dinheiro na sua vida, né, e isso hoje me rende os frutos que você está compartilhando aqui com a gente. Muito legal. Então, assim, a gente já pôde ver a aplicação rápida, né, o bom uso do dinheiro de maneira sóbria e aplicação rápida e fazer o que precisa ser feito. Sim. 3 ouros aqui que você soltou e que se o médico aplicar isso aqui nos próximos 30 dias ele já vai conseguir ver uma diferença. Então eu queria fechar aqui com chave de ouro esse primeiro podcast que para mim já valeu a noite e ganhei meu dia com esse podcast. Queria que você desse uma dica para um médico que quer dar um próximo passo. O que você poderia dizer para ele assim: faz isso, faz isso, faz isso, que você já vai conseguir ter um first result, assim. Tá, bom, legal. Acho que assim, o médico que, tanto o recém-formado quanto o médico que já tem aí um tempo no mercado, que tá dando seus plantões, é até uma curiosidade, tá? Assim, não que eu me vanglorie disso, mas eu nunca dei plantão. Eu já comecei, o primeiro dia de atendimento sempre foi voltado para essa parte de atendimento em clínicas populares. Mas acho que assim, o problema é que o sistema, né, ou seja, a faculdade prepara o médico muito para se formar na parte técnica e esquece completamente dos outros aspectos, né, o que a gente chama de soft skills, né, essas habilidades comportamentais, que isso, modéstia à parte, eu tenho bem sedimentado em mim. Então, essas habilidades, esses soft skills, procurar que você desenvolva essas questões, né, para que você consiga se diferenciar perante os seus colegas, né. Outro ponto é que, assim, né, o médico também, um aspecto, né, ele é muito voltado para querer fazer tudo baseado em evidência, né. Tem até a frase lá, medicina baseada em evidência. Não é que eu seja contra a medicina baseada em evidência, realmente a evidência ela está aí para ser utilizada, né. Mas eu gostei também de uma frase, um médico me falou, que a medicina é baseado em verdades transitórias. Então acho que é bem por aí. Então, muitas vezes uma coisa que era verdade no passado, hoje em dia já não é tão verdade, uma verdade hoje pode não ser uma verdade no dia seguinte. Então, procurar não ficar tão preso a essa questão de medicina baseada em evidência, e eu digo isso, obviamente, também não só na parte técnica, mas em tudo, né? Procura se soltar um pouquinho, né? Muitas vezes o médico acaba não oferecendo algum protocolo para o paciente porque, poxa, mas não tem nenhuma evidência que funciona, ou, poxa, essa é uma medicação que só pode ser utilizado off-label e tal. Então, isso muitas vezes trava o médico para ele sair dessa condição. Então, se soltar um pouquinho, estudar um pouquinho dessas questões de soft skills, que eu tenho certeza que o médico vai começar a ter uma carreira muito brilhante, porque é isso que eu faço com os meus colegas mais próximos que se formaram comigo e que estão vendo o desenvolvimento que eu estou tendo, e eles falam: pô, Danilo, como é que você pode me orientar aqui, o que eu posso fazer e tal, e geralmente a orientação que eu passo para eles, basicamente, se eu fosse traduzir em poucas palavras, seria exatamente isso, né? Se soltar um pouquinho, não ficar tão preso ao que está literalmente no book on the table, e se desenvolver nessas habilidades soft skills, trabalhar bem essa questão, que eu acho que tenho certeza que isso é aí uma boa dica para o médico começar a deslanchar na carreira. Sensacional. Fechou com chave de ouro, porque de fato trabalhar mesmo inteligência emocional e essas soft skills. Eu vejo que, apesar do grande conhecimento técnico, essa talvez seja uma das maiores dificuldades que atrapalha o médico que quer
ter uma carreira diferente da média. Então, acho que essa daí foi para fechar com chave de ouro. Gratidão, meu querido. Muito obrigado. Muito Valeu, obrigado Ricardo. por tudo. Obrigado aí pelo convite. É só o começo e vocês vão ainda ouvir muito falar sobre o Dr. Danilo, né? E é só o começo, meu querido. Tamo junto. Tamo juntos. Próxima vez que Abração. você me chamar aí, é só me falar que eu tô morando aqui do lado, é um pulo aqui para vir para cá, mas eu venho com todo prazer e com a intenção não somente, né, obviamente, de divulgação, mas para ajudar a comunidade médica, né? Acho que o trabalho que você tem feito, o trabalho que pessoas como vocês fazem é sensacional, de tirar o médico dessa questão de ficar muito no quadrado dele, de achar que, marketing, nossa, caramba, isso aí não pode ser feito. Esse trabalho que vocês fazem é sensacional para tirar o médico, eu sempre falo, né? Igual aqueles cavalos que andam com charrete, que só anda para frente, é tirar a venda e o médico começar a enxergar do lado que existem possibilidades que fogem do que ele foi 100% adestrado na faculdade. Muito legal. E assim, obrigado pelos cumprimentos. E assim, é um trabalho que, se a gente não fizer isso, a gente vê hoje dentistas, biomédicos, outros profissionais da saúde que estão de olho nisso, que estão ganhando muito mais do que muitos médicos. Por quê? Ele simplesmente consegue ter uma visão um pouco fora da caixa. E o médico, por ele ainda ter uma relativa facilidade a viver bem sua vida de uma maneira sem, né, ter que realizar grandes empreendimentos, isso faz com que ele se acomode um pouco. Então assim, esse trabalho é justamente de demonstrar para ele de que acorda, cara, se você quer sair, quer mudar de vida, a oportunidade está na sua frente. É só você ir lá e fazer. Se você fizer exatamente o que o Danilo falou aqui, com certeza você vai ter resultado, porque ele é um cara que está decolando. Então, mais uma vez, querido, obrigado aí pela contribuição, pela contribuição também com, não só com o podcast, mas com o meio médico também, que faz parte da missão da gente. E espero entrevistá-lo daqui a um tempo e com certeza em um nível de carreira super alto que você está chegando lá muito rápido. Gratidão, meu querido.